Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Estamos celebrando a solenidade de Corpus Christi nesta quinta-feira, que é a primeira após a solenidade da Santíssima Trindade. Ela foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, depois de um milagre eucarístico na localidade de Bolsena, Itália. Um padre da Boêmia, Alemanha, que tinha dúvidas sobre a verdade da transubstanciação, como chamamos o que acontece quando o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, presenciou um milagre. Viajava da cidade de Praga a Roma e, ao celebrar a Santa Missa no túmulo de Santa Cristina, na cidade de Bolsena, no momento da consagração, viu escorrer sangue da hóstia consagrada sobre o corporal, os linhos litúrgicos e também a pedra do altar, que ficaram banhados de sangue. Impressionado, o sacerdote correu até a cidade de Orvieto, onde morava o Papa Urbano IV, perto de Roma, e este mandou a Bolsena um bispo chamado Giacomo para se certificar daquilo que havia ocorrido e levar até ele o linho ensanguentado. A relíquia foi levada em procissão a Orvieto em 19 de junho de 1264 e recebida pelo pontífice. Movido por este fato e pelas visões de Santa Juliana, que morrera 6 anos antes, a respeito de uma festa litúrgica para a adoração da Eucaristia, e também pela petição de vários bispos que já celebravam essa festa nos seus países de origem, o Papa fez com que a festa de Corpus Christi se estendesse por toda a Igreja, por meio de um texto, uma bula, chamada Transiturus de hoc mundo, em 11 de agosto de 1264. No ciclo litúrgico, nesta quinta-feira, a Igreja nos propõe para reflexão o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, ao lado do Êxodo 24 como primeira leitura, do Salmo 115 e, como segunda leitura, da Carta aos Hebreus, capítulo 9. Do Evangelho de Marcos, tomamos o capítulo 14, versículos 12 a 16 e 22 a 26. O texto é o seguinte: No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à cidade, e sair-vos-á ao encontro um homem, carregando um cântaro de água. Segui-o, e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde está a sala em que devo comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Este evangelho inicia com Marcos fazendo notar que a última ceia aconteceu no primeiro dia dos pães ázimos. Trata-se de uma celebração prevista no Antigo Testamento, no livro do Levítico, capítulo 23, que durava 7 dias, em que só se comiam pães não fermentados. Hoje, para os católicos, a celebração da Páscoa ocorre em um dia específico, no sábado da vigília, com muitas leituras e cânticos,
salmos e ritos, como a bênção do fogo novo, a bênção da água batismal e assim por diante. No tempo de Jesus, havia na Páscoa uma semana de celebrações, conhecida por Festa dos Pães Ázimos, resultando, naquele primeiro século, numa festividade de 8 dias, que acabou sendo denominada por um dos dois modos. Ou a chamavam Páscoa, ou chamavam Ázimos. De certa forma, lembra a celebração que chamamos de oitavo, que segue, por exemplo, o Natal e a Páscoa. O Natal é o primeiro dia, a Páscoa é o primeiro dia, mas se continua celebrando a festa nos 7 dias seguintes, como se todos fossem um só dia. Portanto, quando Marcos refere o primeiro dia dos ázimos, é disso que se cuida. Uma festa de 8 dias, com oferecimentos de sacrifícios e cordeiros no templo, os quais eram degolados, e o sangue recolhido por um sacerdote, que o derramava no altar do sacrifício no templo. Era isso que significava preparar a Páscoa naquela época. Era isso que os apóstolos perguntaram a Jesus, e era isto que Jesus enviou aqueles 2 discípulos a fazer. Adquirir um cordeiro, levá-lo ao templo, onde lhe seria cortada a garganta, recolhido o sangue pelo sacerdote e aspergido no altar. E então trazer o cordeiro morto para casa, para tirar-lhe a pele, assá-lo, parti-lo para comerem na ceia pascal, junto com o vinho, ao canto dos salmos. Assim, até a época de Jesus, a celebração pascal era não só de uma refeição, mas também de um sacrifício com os sacerdotes no templo. Os homens adultos eram obrigados a fazer uma peregrinação a Jerusalém, pela lei. Na Páscoa judaica, hoje, já não existe esse caráter sacrificial porque o templo foi destruído. Mas tudo isso é muito importante para entender o sentido da missa católica, como iremos vendo no decorrer desta postagem. Bem, então, o contexto da última ceia de Jesus é este. Não apenas a celebração da noite em que os israelitas lembravam o êxodo do Egito, mas também a sua participação no sacrifício, no templo, que envolvia não somente comer a carne de um cordeiro, mas matar o cordeiro e derramar o sangue no altar. Jesus disse àqueles 2 discípulos, que através do Evangelho de Lucas sabemos serem Pedro e João, que encontrariam um homem, o seguiriam e lhe diriam que o mestre mandava preparar a Páscoa na tal casa. Por que Jesus deu tais instruções? Provavelmente porque sabia que Judas o iria trair e não queria que Judas soubesse antecipadamente onde seria a última ceia, pois queria instituir o sacramento do seu corpo e sangue e o sacramento do sacerdócio antes de ser preso. Além disso, as autoridades também o estavam vigiando. Então, ele decidiu ir para Jerusalém somente ao cair da noite. Esse contexto inteiro é que nos permite entender o sentido das palavras e dos atos de Jesus na Santa Ceia. Marcos diz que os discípulos foram e encontraram e fizeram como Jesus dissera. O que isso significa? Primeiro, eles tinham que escolher um cordeiro macho e sem defeito, de 1 ano, puro e limpo, perfeito para ser consagrado a Deus, separado. Segundo, eles sacrificariam o cordeiro no templo, um deles lhe cortaria a garganta e o sacerdote recolheria o sangue do cordeiro. Sabemos pelo escritor judeu Joséfo que dezenas de milhares de cordeiros eram sacrificados num único dia, de modo que a quantidade de sangue que os sacerdotes espargiam era fabulosa. Um rito solene, um ato litúrgico inesquecível, celebrado uma vez a cada ano. Terceiro, de acordo com a Sagrada Escritura, a preparação e o sacrifício do cordeiro não terminavam ali com a sua morte. Era necessário levá-lo para o lugar onde a ceia aconteceria, esfolá-lo, trespassá-lo e assá-lo para comê-lo, porque o sacrifício do templo era completado por esta refeição a ser tomada em Jerusalém. Eram milhares de pessoas enchendo a cidade e ocupando cada casa e cada sala para celebrar a Páscoa,
uma noite surpreendente e extraordinária. E quarto, a refeição era consumida, e a Bíblia diz que essa celebração devia acontecer a cada ano como um memorial, uma lembrança do que Deus tinha feito pelo povo israelita, libertando-o do faraó no tempo de Moisés e tirando-o do Egito. Todos esses elementos da preparação do cordeiro são bíblicos. Mas tanto a tradição judaica como a cristã ainda descrevem um aspecto muito particular. São Justino Mártir, por exemplo, que viveu no século II, anos 100 e poucos, na Síria, testemunhou Páscoas judaicas e descreve o fato. Diz Justino que para assar o cordeiro, este era trespassado em forma de uma cruz, pois uma estaca era atravessada da parte inferior do cordeiro até a cabeça e outra nas costas, a qual ficavam presas as pernas do cordeiro. Podemos imaginar então Pedro e João subindo a Jerusalém e vendo todos aqueles milhares de peregrinos saindo do templo e preparando os cordeiros, trespassando-os e assando-os em forma de cruz antes de serem comidos como cordeiros pascais, como Deus ordenara a Moisés que fizessem. É um sinal muito significativo. Significa que desde o início Deus tinha a cruz em mente. O cordeiro e todo o sangue e tudo o que estava associado no livro do Êxodo já era a sombra do que aconteceria no Calvário na Sexta-feira Santa. Também Jesus, quando entrou em Jerusalém, teve uma visão como a dos discípulos, como que antecipando a sua própria paixão e morte. Tudo isso está como que escondido atrás daqueles 2 versículos. Onde queres que preparemos a Páscoa? Fazei ali os preparativos. E os discípulos foram para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Agora podemos passar à ceia de Jesus e seus discípulos. Marcos narra que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o e saiu do script do rito pascal judaico. Em vez de dizer que o pão representava a aflição que seus pais haviam experimentado quando estavam na terra do Egito, essas eram as palavras costumeiras pronunciadas sobre o pão, Jesus diz: "Isto é meu corpo." E faz o mesmo com o vinho. Tomando a taça, em vez de falar sobre o sangue do cordeiro que havia sido espargido na porta da casa dos judeus, para não serem atingidos pelo anjo da morte, e em vez de falar sobre o sangue do cordeiro sacrificado no templo e derramado sobre o altar em Jerusalém, Jesus diz: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos." Jesus está revelando aos discípulos que ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Como o corpo do cordeiro foi oferecido em sacrifício no tempo de Moisés, e o dos cordeiros do século I era levado pelos discípulos e por todos os israelitas, depois de oferecê-lo na tarde, no templo, agora Jesus oferecia o seu corpo para libertá-los da escravidão, não mais do faraó, mas do pecado e da morte. Mateus deixa isso muito claro quando relata as palavras de Jesus que ele mesmo presenciou. Aquele era o sangue derramado para o perdão dos pecados. A expressão sangue da aliança reporta a um outro texto do Antigo Testamento que relata o que ocorreu no Monte Sinai, quando Deus estabeleceu a aliança com Israel, e é a primeira leitura da liturgia de Corpus Christi. Está em Êxodo 24, versículos 3 a 8. Moisés e as 12 tribos chegam ao Sinai, recebem os 10 mandamentos, mas ainda não fizeram a aliança com Deus. Moisés traz as palavras e as ordens do Senhor, e então todo o povo responde a uma só voz: "Faremos tudo o que o Senhor nos diz." A seguir, Moisés escreve tudo o que o Senhor tinha dito. Na manhã seguinte,
constrói um altar ao pé da montanha com 12 pilares, um para cada tribo. Manda jovens do povo oferecer sacrifícios de touros ao Senhor. Toma o sangue em bacias, lê o livro da aliança que acabara de escrever, ouve a resposta do povo, derrama metade do sangue sobre o altar e o resto asperge sobre o povo, dizendo: Eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, de acordo com todas estas palavras. Moisés usou a mesma expressão que Jesus vem a usar. Ambas aparecem na Bíblia. Aquele momento foi como que o nascimento de Israel, da aliança entre Deus e o seu povo. Ezequiel se refere a esse momento como o dia em que Israel entrou num laço familiar sagrado com o Senhor através do sacrifício de sangue, uma aliança nupcial. Jesus fala as mesmas palavras, mas não com relação ao sangue de um cordeiro, touro ou cabrito, e sim com relação ao seu próprio sangue, que vai estabelecer não a aliança mosaica, mas a nova e eterna aliança predita pelos profetas. Estabelecida não entre Deus e Moisés com as 12 tribos, mas entre Cristo e os 12 apóstolos, o novo Israel, a Igreja. Jesus é o noivo divino desse novo Israel. Ainda olhando para a aliança de Moisés, vemos que ela comportou um livro que Moisés escreveu, uma palavra a ser lida e o sangue da aliança. Liturgia da palavra, leitura, rito, liturgia da palavra e sacrifício, liturgia do sacrifício. Muito familiar ao católico, não é mesmo? É o que acontece na missa. A palavra e o sacramento, que as ações de Moisés prefiguraram. Ligando estas duas leituras, a de Moisés e a do Evangelho, temos o Salmo 115 hoje. Fazia parte da série de salmos de Hallel, Aleluia, cantados pelos judeus durante a ceia pascal e também no templo, enquanto os cordeiros eram sacrificados. Ouvir esse salmo hoje nos reconduz ao dia em que a Eucaristia foi instituída. Certamente Pedro e João o ouviram ao levarem o cordeiro ao templo e o recitaram com Jesus na última ceia. O último versículo do Evangelho de hoje deixa entrever isso, quando diz: tendo cantado o salmo, saíram para a noite. Este salmo responsorial, portanto, foi cantado por Jesus. Podemos vislumbrar com a imaginação como ele o cantava. Deus encarnado, cantando as palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus ao salmista. O Filho cantando ao Pai no poder do Espírito, com as palavras inspiradas pelo próprio Espírito. Pode ser um convite para rezarmos os salmos deste modo, com Jesus, na força do Espírito, ao Pai, mergulhando no mistério da Trindade Santíssima. E Jesus está dizendo: mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo que Ele me tem dado? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome santo do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo. Senhor, eu sou vosso servo, filho de vossa serva. Quebrastes os meus grilhões. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no teu recinto, ó Jerusalém. Jesus está falando em levantar o cálice da salvação, o que ele faz em seguida na Eucaristia, e a cada Eucaristia, dando-nos o seu próprio sangue, sangue que salva. Ele está também
rezando a respeito de ser o filho da serva do Senhor. As mesmas palavras de Maria: eis aqui a serva do Senhor. Jesus já cantava a Maria na última ceia. E Jesus canta também sobre o sacrifício de ação de graças, um tipo especial de sacrifício hebraico chamado Todá. Jesus está agradecendo, fazendo uma ação de graças pela redenção que ele está para realizar através do seu sacrifício, do qual participarão todos os cristãos ao celebrarem o sacrifício da nova aliança. E a palavra grega para a ação de graças é Eucaristia. Tudo isso está subentendido neste salmo responsorial desta solenidade de Corpus Christi. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1340, apresenta um significativo resumo da tradição da Igreja com respeito a essa relação entre a Eucaristia e a Páscoa judaica, dizendo assim: ao celebrar a última ceia com seus apóstolos durante a refeição pascal, Jesus deu o seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Sabemos que Páscoa significa passagem, e o Catecismo prossegue: com efeito, a passagem de Jesus a seu Pai, por sua morte e sua ressurreição, a Páscoa nova é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. Enfim, amigos, somos convidados hoje a nos colocarmos em todo esse contexto a cada vez que participamos da Santa Missa, para bem apreender o significado de cada gesto da liturgia e de cada palavra que o sacerdote pronuncia e à qual nós respondemos. Meditemos então sobre isso. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.